Vai, vamos nessa. Então, começando aqui o nosso Konshu no Tokushu, eu quero explicar para vocês o que significa isso. Konshu no Tokushu vai ser uma live que vai rolar toda quinta-feira às 8h30 da noite, 8h30 da noite. E eu vou trazer um tema específico, nós vamos destrinchar esse tema, tá? Nós vamos destrinchar esse tema, ou seja, nós vamos falar várias coisas a respeito desse tema. Konshu significa esta semana, Konshu, né? Tokushu significa especial e é muito usado para falar assim de programas especiais na televisão, né? E eu quero trazer para vocês algo especial, uma programação especial, destrinchando sobre esse tópico específico, que dessa vez vai ser trem, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro Konshu no Tokushu e ele vai ser separado em alguns quadros, tá bom? O primeiro quadro é esse aqui, que não tem necessariamente a ver com o trem. Esse quadro que é Oshiete Mônica, que é para vocês tirarem as dúvidas comigo. Vocês sempre estão colocando as dúvidas aí nas perguntas de vocês, mas aqui vai ser onde eu vou pegar dúvidas que as pessoas deixaram por aí nas redes sociais e que eu acho interessante de conversar com vocês, e eu vou trazer para vocês como vocês devem seguir em relação a essas dúvidas, né? Hoje eu trago duas perguntas que deixaram no meu YouTube. A primeira pergunta é essa aqui. Essa pergunta que o Cristo deixou, e ele pergunta o seguinte, ele comenta o seguinte: eu tô querendo fazer licenciatura, letras, japonês, mas já vi alguns vídeos de pessoas que fizeram e aconselharam a fazer mais escola de idiomas do que letras. Então, aqui, gente, é uma pergunta bem válida. Tem muita gente que quer aprender japonês e não sabe, será que eu preciso fazer faculdade de japonês? Será que eu não preciso fazer faculdade de japonês? O que eu devo fazer, né? Muitos de vocês podem estar com essa dúvida, então resolvi trazer. O que acontece? Quando você faz uma faculdade de letras, a faculdade de letras ela vai ter que trazer muito mais do que japonês para você estudar. Uma faculdade de letras, que é licenciatura ou letras, português, japonês, vai fazer você estudar literatura brasileira, literatura portuguesa e literatura japonesa, o que é legal, né? Mas você também vai ter que estudar coisas que não tem nada a ver com o japonês. Tipo, na minha universidade teve latim, teve grego, teve umas coisas que não tinha necessariamente a ver com língua japonesa. Eu resolvi fazer faculdade de letras, português e japonês por dois motivos. O primeiro eu precisava fazer uma faculdade. Eu achava que eu tinha que fazer uma faculdade, eu estava saindo da escola, precisava fazer faculdade e resolvi fazer faculdade de japonês pelo segundo motivo, pelo motivo de que não tinha nenhuma outra forma de eu estudar japonês. Porque na cidade que eu morava não tinha nenhum curso de japonês, eu não sabia exatamente como achar cursos de japonês, não tinha o grande boom dos cursos online de japonês que a gente tem hoje. Hoje em dia, se vocês quiserem, vocês podem escolher o sensei que vocês querem para estudar. Eu não tive esse luxo. Então, para mim, a escolha foi fazer faculdade de letras, português e japonês. Mas não necessariamente precisa ser a escolha de vocês. Eu diria que vocês deveriam fazer faculdade de letras apenas se vocês se interessarem pela, digamos assim, pela área acadêmica. Vocês se interessarem por estudar coisas assim com ponto de vista acadêmico. Se vocês apenas querem aprender japonês para falar japonês, porque vocês querem ser fluentes em língua japonesa, talvez não seja a melhor escolha vocês fazerem uma faculdade. Talvez seja a melhor escolha vocês simplesmente entrarem num curso de idiomas. Aqui exatamente como o Cristo mencionou que viu sendo falado online, né? Vocês fazendo um curso online, vocês vão ter mais possibilidade de ir direto para o que vocês querem, que é a língua japonesa. Porque se vocês fizerem faculdade de letras, vocês vão precisar
muito mesmo ter paciência, porque vocês vão ter que estudar outras matérias, passar em outras matérias e por aí vai. Coisa que vocês não precisam quando vocês fazem um curso somente de japonês, ok? Mas eu tenho, assim, um porém nisso tudo. Se por um acaso vocês têm vontade de estudar japonês, mas vocês não têm dinheiro, talvez a universidade de japonês, uma faculdade de letras, português, japonês seja uma boa opção, porque tem algumas que são gratuitas. Eu não sei das faculdades de outros estados, mas, por exemplo, eu fiz o FRJ, não, FRJ é uma faculdade pública, então eu fiz português, japonês, aprendi japonês na faculdade e foi gratuito. Claro, não é gratuito, né? Nós pagamos nossos impostos, eu tive que pagar passagem e pagar para comer, lanche lá, tudo bem, mas eu não paguei pelo ensino em si, né? Lá, não tive que pagar extra pelo ensino. Então, essa é uma possibilidade para quem não tem dinheiro, quer muito fazer uma faculdade, quer dizer, não necessariamente fazer uma faculdade, mas quer muito aprender japonês, e a faculdade pode ser uma alternativa. Uma outra coisa é para caso vocês queiram bolsas de estudo. Tem muitas bolsas de estudo que elas exigem que você seja universitário de faculdade de letras de português e japonês. Exatamente, tem bolsas que são assim, mas não são todas as bolsas de estudo. Se você é um estudante de letras de português e japonês, você aumenta a sua chance de conseguir algumas coisas por algumas bolsas, não todas as bolsas, tá? Então a questão é, pesquisem e tenham, assim, bem destacado na mente de vocês qual é o objetivo de vocês, antes de vocês entrarem em uma faculdade de letras, tá? O Milton perguntou aqui, fez uma pergunta engraçada. Não teve nenhum tipo de prova para entrar? Claro que teve, Milton, vestibular. É uma faculdade tem que fazer vestibular. Claro que teve vestibular, fiz vestibular. Não tive que fazer Enem, porque na época que eu fiz prova, não tinha necessidade de você fazer Enem como uma preliminar do vestibular, não. Foi só a prova do vestibular mesmo. Tinham algumas pessoas que fizeram Enem, porque algumas faculdades Enem dava ponto extra, mas no meu caso não dava nada demais, então eu não fiz Enem, nunca fiz Enem na vida, fiz só a prova da universidade mesmo. Mas fica aí minha dica para as pessoas que estão pensando em fazer esse estudo de japonês como uma matéria universitária. Vocês vão precisar ter muita paciência para estudar outras coisas, tá? Se vocês quiserem fazer realmente uma faculdade de letras português e japonês. Se não, é melhor vocês ficarem num cursinho de japonês mesmo, que fica melhor para vocês. Aproveitando aqui a dica, quem ainda não está estudando japonês pode e deve, eu diria que deve, entrar no Kakumei, que é o meu curso fechado de aulas, o meu clube fechado de aulas, aliás, que tem o link aqui na descrição para quem quiser entrar e fazer parte aí do Kakumei. Outra pergunta que eu trouxe, a pergunta do Mizuki Fernando. Ele pergunta: Sensei, tem algum estudo de kanji, o que significa cada tipo de traço? Por exemplo, o kanji de Manabu, né? Aqui que é esse kanji de aprender, né? Ele tem ideia de aprender. Por exemplo, embaixo é Kodomo, em cima, né? Em cima. Então, ele perguntou inicialmente se tem algum tipo de estudo que significa cada traço. Geralmente, quando a gente estuda kanji, a gente realmente estuda o que cada pedaço significa. A gente estuda isso, o que cada pedaço significa, mas nem sempre todos os pedaços vão ter um significado que vai fazer sentido com o sentido final da coisa, tá? Nem sempre. Isso pode parecer contraintuitivo, mas nem sempre tem um significado que vai conectar. É por isso que essa letra significa isso. Todos os pedaços fazem sentido. Nem sempre vai fazer sentido. Por quê?
Porque os kanjis têm milhares de anos de idade. Os kanjis foram inventados por uma cultura muito diferente da nossa, que já envelheceu muito. Então, isso significa que as pessoas que inventaram essas letras não deve ter sobrado nem uma partícula de osso dessas pessoas agora. Talvez tenha um pouquinho, mas essas pessoas já morreram há muito tempo e as ideias que elas tinham são muito diferentes das ideias que nós temos, das associações mentais que nós fazemos. Então, às vezes, fazia sentido naquela época um pedacinho X somado com um pedacinho Y da letra tal, mas não necessariamente vai fazer sentido agora. Eu costumo dizer que os kanjis, eles são todos tipo piada interna, sabe? Piada interna. Piada interna é uma piada que só você e seu grupo de amigos entende, né? Só você e o seu grupo de amigos vai entender e outro grupo não vai entender nada. Vocês vão rir e todo mundo vai achar ótimo, mas o outro grupo vai ficar, não entendi a piada, porque era uma piada interna. Eu acho que os kanjis são muito assim. Tem coisas que só vai fazer sentido pro pessoal daquela época. E só vai fazer sentido se você conhecer certas coisas que existiam naquela época. E por isso tem realmente os estudos de kanji que se misturam com o estudo histórico das coisas. Se mistura realmente com o estudo histórico das coisas porque a gente tem que entender como aquelas pessoas viviam, o que elas faziam, o que elas comiam, para a gente entender o sentido das coisas, né? E por isso, nem sempre vai fazer realmente sentido. Nem sempre vai fazer realmente sentido essa conexão, mas em muitos casos vai. Por isso é bom que a gente entenda, conheça os pedacinhos dos kanjis para juntar e poder, assim, fazer uma conexão. A gente vai pesquisar, vai descobrir os sentidos e aí vai pensar, é porque naquela época se usava isso, então esse kanji tem esse sentido. Mas não significa que você precisa realmente estudar cada pedacinho do kanji. Eu defendo muito que o uso do kanji deve ser primordial para o aprendizado. Então, mais do que você estudar olhando cada pedacinho, eu acredito que você deva aplicar o kanji no seu dia a dia e você deva aplicar o uso do kanji na prática, na escrita. Você deve escrever, você deve ler, você deve ver os kanjis em palavras. E vocês fazendo isso e somente fazendo isso, vocês vão realmente conseguir usar os kanjis de verdade e vão parar de ter dificuldade com o kanji, usando o kanji. Deixa eu repetir, porque isso é muito importante. Vocês não vão conseguir aprender kanji se vocês não usarem os kanjis. Não adianta ficar lendo o que os pedacinhos significam sem estudar os kanjis, ok? Dito isso, eu não lembro o pedacinho de cima que ele está querendo saber. Eu vou dar uma colada aqui, peraí. O de baixo é criança, como ele falou, né? Aqui tem os pedaços desse kanji. Tem esse pedaço que eu acho que ele é telhado. Esse aqui que é de Nao. Deixa eu ver. Coroa, Wa-shaped crown, radical, é um radical. Mas eu acho que ele é muito usado com sentido de telhado, de teto. Cobertura, né? Tá escrito aqui, radical de cobertura. Deixa eu ver o outro pedacinho que forma. É o de Nao, né? Exatamente, Nao. Que é ainda... Você pega cobertura, ainda... A gente pode conectar, né? Para fazer esse kanji. É uma criança que ainda está dentro de casa. Ela está estudando. Dá para fazer, né? Essa associação. Uma criança ainda dentro de casa... Ela está estudando. Podemos associar assim. Uma coisa que é importante eu destacar para vocês é que o kanji, estudo de japonês com kanji, é uma coisa que as pessoas inventam as próprias histórias para o kanji. Tem histórias que são assim, as histórias oficiais do kanji, mas não necessariamente essas histórias, elas são assim
verdade verdadeira, porque as pessoas pesquisaram para chegar a... Eles inventaram os kanjis dessa forma, porque naquela época se usava, nananã, mas as pessoas que pesquisaram isso são simples teorias, não tem como ter 100% de certeza. Por isso, para mim, kanji sempre vai ser, explicação de kanji sempre vai ser piada interna. O Gabriel comentou uma coisa interessante aqui. Boa noite, gente. Boa noite que chegou, o pessoal que chegou. O Gabriel falou, fora o fato da adaptação do chinês para o japonês, a língua já existia e adaptar uma escrita às vezes nem precisa fazer sentido. Exatamente. Por quê? O que acontece é que os japoneses pegaram os kanjis e jogaram para a língua japonesa. Eles pegaram os kanjis que eram da China. Isso significa que, de repente, eles não estão nem usando com o significado correto da coisa. Tem muitos casos que eles não estão usando o significado correto. Eles estão usando um significado, um kanji, que para eles faz sentido usar com uma palavra. Mas, de repente, nem faz sentido pensando no significado chinês da coisa, né? Mas, eu repito, é importante que vocês usem os kanjis, ok? Kanji e goi. Kanji significa kanji, goi é o vocabulário. Eu vou apresentar para vocês, dentro aqui do nosso tema da vez, kanjis e vocabulários que tem a ver com trem, ok? Vamos lá. Primeiramente, nós temos chikatetsu. Chikatetsu significa metrô. Nós temos densha. Densha significa trem. Nós temos Shinkansen. Shinkansen significa trem-bala. Quem não sabe, trem-bala é um trem muito rápido. É um trem muito rápido que, assim, chega a eu não sei quantos quilômetros por hora vai um trem-bala, mas ele tem esse nome porque é para ele ser tipo que nem uma bala, sabe? Nós temos Chikatetsu, que é metrô. Densha, que é trem normal, Shinkansen, que é o trem-bala. Então, nós vamos ver aqui agora as palavras individualmente. Chikatetsu significa metrô e ele é formado por esses kanjis aqui. O chi, ele é de terra, o ka, ele é de baixo e o tetsu, ele é de ferro. Então, a ideia do chikatetsu fica aparecendo aqui, é o ferro debaixo da terra. Porque o metrô, ele passa embaixo da terra, né? A ideia do metrô é ser um densha que passa por baixo, é para ser um trem que passa por baixo da terra, né? Então, não é uma coisa assim, muito difícil de entender e associar os kanjis com a tradução da palavra em si, quer dizer, o significado dessa palavra em si. Aqui o Milton está falando que confundiu um pouco, né, os kanjis. Confundi chikatetsu com eki, mas o sentido é diferente. Sim, eki é estação, né? A gente vai até ver isso depois. Também falou, pensei que o primeiro ideograma de chikatetsu fosse o de hoka. Esse é de hoka, né? Que é outro. Mas me enganei. É parecido, né? É parecido, mas não é o mesmo. Então, vamos ver aqui, gente. A gente tem o chikatetsu, que é o metrô, que é o ferro debaixo da terra. E nós temos o densha. Densha, que significa trem, é o kanji de eletricidade. E o kanji de carro. É como se você falasse que é um carro elétrico, né? Densha. Densha. Hoje em dia, densha é uma palavra genérica para trem. Então, você fala assim, eu vou de trem. Tem vários tipos de trem que você pode embarcar. Depois a gente vai até ver nomes diferentes de trem. Mas a ideia é o kanji de eletricidade. Esse kanji também, ele tá na palavra denki, que é eletricidade em si. Também tá na palavra denwa, que é telefone. E aqui nós temos o kanji de kuruma. Esse é o kanji de kuruma, que é carro. Então, o trem seria um carro elétrico. Depois nós temos aqui os kanjis de trem-bala, Shinkansen. Shinkansen. O Shinkansen, ele vai ter essa ideia aqui, que é uma coisa nova
Shin é de novo. Kansen é tipo linha principal, porque a própria palavra, esse kan aqui, ele tem ideia de principal, de tronco. Ele tem ideia, tipo assim, quando você pensa numa árvore, tem ideia daquele tronco principal, que é o tronco principal da árvore. E quando você fala kansen, existe só a palavra kansen, que é linha principal, né? Rota principal, linha principal. E o shin é o de novo. Então, seria a nova linha principal. Acredito que a ideia de chamar de Shinkansen é para dizer que é a nova forma de você se movimentar. No caso, Shinkansen, o trem bala. Ok. Aí agora eu quero falar para vocês gente, tipos de trem. Quando eu falo tipos de trem, eu quero dizer quando a gente fala de parador, trem rápido, trem expresso, essas coisas, né? Classificações dos trens. Então, a gente tem aqui, nós temos o trem Futsu Kakueki. Futsu significa normal, Kakueki é parador, né? Então, Futsu é o trem local, quer dizer, ele não vai para longe, ele não é especial, ele é comum. Ele não é um trem que vai, mudar de estado, de província, de cidade. Ele é um trem local. E Kakueki significa que ele vai parar em cada estação. Ou seja, ele vai parar em todas as estações, é o nosso parador, né? Nós temos aqui os kanjis que estão formando essas palavras. Esse aqui tem ideia de geral, o fu do futsu. O tsu é de passagem. O kaku, ele tem ideia de cada, tipo cada um, né? E o eki é estação, que nem tinha sido falado aqui antes. Kakueki, né? Kakueki. Vamos ver aqui a próxima, que é o kaisoku. O kaisoku é o trem rápido. Ele vai pular algumas estações da linha. E ele não precisa de um bilhete especial. É o tipo de trem. Como assim bilhete especial? É porque no Japão tem muito trem, gente. No Japão tem muito trem. Muito trem. E esses trens, eles às vezes são de empresas diferentes. Às vezes eles precisam de passagem especial, de bilhete especial. Então, só porque você embarcou num lugar e você não saiu de estação nenhuma, você continuou seguindo, que você consegue pegar qualquer trem. Tem alguns trens que vão precisar de bilhete especial, tá? Às vezes, quando você não compra, você consegue pagar dentro do próprio trem com o moço que vai passando de lugar em lugar para verificar se todo mundo tem bilhete. Você vai usar os kanjis. Esse kanji, o kai, ele tem ideia de agradável, confortável. E o soku é o de hayai, né? É o de rápido, né? Rápido. Ok? O de uma viagem rápida e agradável, rápida e confortável, porque é bem rapidinho. Esse trem aqui, ele não é tão especial assim, só um trem que pula algumas estações, né? Seguindo, nós temos o Kyuko. O Kyuko, ele é um expresso que ele para em poucas estações. Né? Ele vai parar em várias estações da linha, mas vão ser poucas em relação à quantidade de estações que aquela linha tem. Algumas empresas vão cobrar bilhetes especiais, tá? A gente tem o Kyu, que é de rápido, repentino, e o Ko é o kanji de ir, né? É o de você ir para algum lugar. Então, aqui vai rápido, é o expresso. Depois, a gente tem o Tokyu. Tokyu é o expresso limitado. O que isso quer dizer? Ele vai parar apenas nas estações mais importantes e movimentadas. Ou seja, se é uma estaçãozinha, não vai parar nenhum Tokyu. E ele precisa de bilhete especial. Essa foi a parte de vocabulário. Agora eu quero apresentar para vocês o outro quadro aqui do nosso especial, que é um que vocês vão gostar muito, Joshi no Tagen Uchu. O que significa isso? É o multiverso das partículas. Por que eu falo multiverso das partículas? Porque as partículas, elas podem ser utilizadas com muitas coisas. E a mesma partícula serve para várias coisas.
Nesse bloco aqui, nessa série, eu quero trazer para vocês algumas palavras, alguns verbos e mostrar para vocês como vocês podem usar as partículas com eles, tá? Eu acredito que isso é importante para que vocês consigam entender corretamente como se usam partículas, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é com o verbo noru. Ainda na nossa temática de trem, aqui, o verbo noru, ele é embarcar, significa embarcar. Tipo, embarcar no trem, entrar no trem. Então, eu quero que vocês atentem que, quando vocês forem usar o verbo noru, essas vão ser as partículas que vocês vão usar mais. Densha ni noru é embarcar no trem. Embarcar no trem. Densha ni noru. Densha ni norimasu. Embarcar na estação. Você vai embarcar em algum lugar. Então, vai ser, por exemplo, eki de norimasu, eki de noru. E você vai embarcar em um horário específico. 10時に乗る, 10時に乗ります. Então, quando vocês forem usar o verbo noru, a partícula que vocês vão usar vai depender muito do que vocês querem dizer com esse verbo, né? Para que vocês querem usar esse verbo? Qual é a partícula que eu uso com o verbo embarcar, com o verbo noru? Então, para vocês terem essa resposta, vocês têm que saber o que vocês querem dizer. O que vocês querem dizer? Você vai embarcar no quê? Onde? Que horas, né? Então, você pode juntar tudo isso e falar 10時に駅で電車に乗ります. Eu vou embarcar no trem às 10 horas na estação. Eki de 10時に電車に乗ります. Também serve. A questão das frases em japonês é que vocês podem trocar a ordem das coisas muito à vontade. Dá para trocar muito a ordem das coisas. Vocês só precisam ficar atentos para manter a partícula com a palavra correta. Então, densha e ni vão ficar sempre juntos. Densha ni. Eki de vão ficar sempre juntos. Eki de. Juji, que é a hora, né? Juji ni vai ficar sempre junto. Juji ni. Ok? Muita atenção com isso, tá, galera? Para vocês não se enrolarem aí, para não acabar não trocando aí as partículas. E a partícula ni, ela vai servir tanto para você falar o lugar que você vai, no que você está embarcando. Aliás, não é nem o lugar que você embarca, é no que você embarca, em qual veículo você embarca. A partícula ni também vai servir para você falar a hora de embarque, tá? Deixa eu beber deixa eu beber uma água, só que a água acabou. Eu esqueci de pegar água. Oh, não! Oriru, o verbo oriru aqui é desembarcar. Desembarcar. E nós vamos ter aqui, densha o oriru, é desembarcar do trem. Desembarcar do trem. É alguma coisa o oriru é desembarcar dessa coisa, ok? Densha o oriru, desembarcar do trem, vou desembarcar do trem. Eki de oriru, desembarcar na estação. Olha aqui, novamente, na estação. E 10時に oriru, desembarcar às 10 horas. Aqui a gente vai usar novamente o densha o oriru. Nós vamos usar aqui o eki de oriru e 10時に oriru. Novamente aparece o de e o ni. O o aqui, ele não é usado no verbo anterior, né? Que era o noru, é ni noru, mas é o oriru. Você desembarca com o, né? Então, densha o oriru e eki de oriru, tá? Atenção no uso das partículas aí. E 10時に oriru aí é igual, ok? Norikaeru é trocar de trem. Norikaeru, a gente vai ter essa ideia de você mudar de um trem para outro, mudar de uma linha para outra, por aí vai. Aqui nós temos Tokyu ni norikaeru, trocar para o expresso limitado, que é o trem que a gente estava falando, né?
trocar para o expresso limitado, tokyu ni norikaeru. Então, para trocar de uma coisa para outra, é essa coisa ni norikaeru. Tokyo eki de norikaeru, trocar de trem na estação de Tóquio. Então, você vai descer em uma estação e aí você vai trocar de trem nessa estação. Juji ni norikaeru, trocar de trem numa hora específica, num horário específico, né? Juji ni norikaeru. Então, aqui a gente tem Tokyu ni norikaeru, você vai trocar para um outro trem, né? Tokyu ni, a gente vai trocar em alguma estação específica, né? Em algum lugar, a gente vai trocar com Tokyo eki de norikaeru. E a gente vai trocar num horário específico, Juji ni norikaeru. Trocar de composição, trocar de trem nesse horário específico, ok? Vamos recapitular aqui as partículas que a gente viu e os verbos que a gente viu. A gente viu o embarcar, quando você embarca em alguma coisa, num trem, num ônibus, vai ser essa coisa ni noru. Quando você embarca em algum lugar específico, é o lugar de noru. Quando você embarca num horário específico, vai ser essa hora, esse horário, ni noru. Ok? Agora, a gente falando de desembarcar, a gente vai ter a gente vai ter o meio de transporte, por assim dizer, a coisa que você vai desembarcar, o oriru. O lugar que você vai desembarcar, de oriru. E o horário que você vai desembarcar, ni oriru, ok? E na troca de trem, para trocar o trem, a gente vai ter o trem ni norikaeru. Você vai mudar para esse trem específico. Você vai trocar numa estação específica, num lugar específico, vai ser de norikaeru, ok? E se você vai trocar num horário específico, vai ser ni norikaeru, ok? Eu vou pedir piedade de vocês em 1 segundo para eu pegar água para mim, porque eu esqueci de encher a minha caneca. Pronto, retornei. As pessoas que entraram na live, enquanto isso ficaram, o que está acontecendo? Agora sim. Agora, pessoal, eu quero apresentar para vocês agora o quadro seguinte, que é o quadro Nama Nihongo. Quem frequenta aqui o meu canal há um tempo, talvez saiba que antes eu tinha um quadro chamado Nama Nihongo, onde eu analisava vídeos e música e tudo mais. Agora eu vou trazer ele aqui de um formato um pouco diferente. Aqui nós vamos analisar textos. Nós vamos analisar um pouquinho textos, ok? E os textos estão dentro do tema também, trem. Eu achei aqui uma postagem de blog falando a respeito de trem e especificamente dos aplicativos de trem. O nosso objetivo aqui, olhando esse texto, vai ser buscar assim, as palavras que nós já vimos antes aqui um pouquinho, o vocabulário que nós vimos aqui, vai aparecer algumas palavrinhas aqui, não vão ser todas, mas algumas palavrinhas, algumas partículas, o uso que a gente viu antes. E eu também quero que vocês observem como as frases são construídas, né? Esse texto em especial é um texto que é um texto de blog e ele é para dar assim uma pegada como se a pessoa estivesse conversando com você, sabe? Como se a pessoa estivesse de fato conversando com você. Então, não é para ser assim uma coisa assim, muito formal e com a construção muito certinha de escrita, tá? É para parecer uma pessoa falando, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês e vou explicando. Minasan wa densha ni noru toki norikae annai apuri o tsukaimasu ka? Minasan wa está se referindo a nós, né? Pessoal, vocês que estão lendo o texto. Densha ni noru toki, quando vocês embarcam no trem, olha aí que a gente viu, densha ni noru, né? Densha ni noru toki norikae annai. Olha, norikae é a troca de trem.
Norikae annai. Annai é guia. Apuri é aplicativo. E tsukaimasu ka é vocês usam? Então ela está perguntando, a moça que escreveu está perguntando. Pessoal, quando vocês usam o trem, quando vocês embarcam no trem, vocês usam um aplicativo para guia de Norikae? Quer dizer, vocês usam um aplicativo que mostra para vocês onde vocês têm que trocar de trem? Essa é a premissa aqui desse texto, é o que ela quer falar a respeito aqui no texto. Mukashi wa mokutekichi ni tsuku made ni nanpun kakaru ka rosenzu o minagara hito eki 5 分として計算したものですが antigamente, mukashi wa mokutekichi ni tsuku made ni até chegar, né? Tsuku made, até chegar. Tsuku made ni mokutekichi é o lugar onde você quer chegar, né? Por exemplo, eu quero ir para a cidade tal. Esse é o seu mokutekichi. Mukashi wa mokutekichi ni tsuku made ni, até chegar no mokutekichi. Nanpun kakaru ka? Quantos minutos leva? Nanpun kakaru ka? Rosenzu o minagara, vendo o mapa. Esse rosenzu é o mapa da rota, né? Aquele mapa das linhas todas, né? Rosenzu o minagara, hitoeki 5 分. Uma estação, 5 minutos. Hitoeki 5 分として keisan shita mono desu ga, keisan é fazer cálculo, né? Então, ela está dizendo que, antigamente, enquanto ela via o mapa, ela contava, cada estação é mais ou menos 5 minutos, né? Ela sabia, assim, daqui até aqui é mais ou menos 5 minutos. Então, vai dar esse tempo, né? Aí ela fala aqui, entre parênteses, watashi wa sou deshita. Eu era assim, né? Watashi, olha que interessante, ela escreveu watashi em katakana. Olha que interessante. Watashi wa sou deshita. Imaya norikae annai apuri o tsukaeba. Agora, imaya é atualmente, né? Olha que interessante. Imaya norikae annai apuri o tsukaeba. Se você usar um aplicativo que é um guia de norikae, ou seja, um guia da troca de trem, né? Dono densha ni, qual trem? Nanji ni, que horas? Note, você vai embarcar. Doko de norikaeba, onde você deve fazer a troca. Nanji ni tsuku, que horas você vai chegar. No ga, ou seja, todas essas informações. Ipatsu de maruakari. Ipatsu de é de uma vez, de uma única vez, de uma só porrada. Ipatsu. Ipatsu de maruakari. Maruakari quer dizer, fica completamente compreensível. Ou seja, você consegue entender de cara, você entende de cara só de olhar no aplicativo. É isso que ela quer dizer aqui nesse pedaço. Continuando. Shikamo, saikin apuri ga dondon shinka shite ite. Shikamo é além disso, né? Shikamo, saikin, ultimamente, apuri ga, os aplicativos dondon é cada vez mais, né? Dondon shinka shite ite, estão evoluindo. Então, além disso, os aplicativos estão evoluindo cada vez mais. Itsunomani ka é quando você menos espera. Itsunomani ka shinkino ga tsuika sarete iru. Shinkino é uma nova função. Shinkino ga tsuika sarete iru, uma nova função é acrescentada. Então, quando você menos espera, uma nova função é acrescentada, né? Então, a gente tem, nós temos um aplicativo que já é bom e quando você menos espera, tem funções novas, né? To kizuka sareru koto ga oi desu. É o que eu acabo percebendo várias vezes, né? Me fazem perceber isso, esse verbo aqui, né? Kizuka sareru koto ga oi. Isso é uma coisa que me fazem perceber, eu percebo com muita frequência, né? Moshikashitara, talvez, moshikashitara, minasan ga
kizuite inai kinou mo aru kamo. Talvez tenham algumas funções kinou que vocês, minasan, ga kizuite inai, que vocês não tenham percebido ainda. Talvez kamo. Talvez hajam funções que vocês também não sabem, pessoal, né? Toiu koto de, por isso, daihyouteki na norikae apuri no naka kara, desses aplicativos de norikae, de troca, daihyouteki são os principais, né? No naka kara, aí ela fala de alguns, né? Yahoo Norikae Anai, o guia de Norikae do Yahoo. Eu acabo sempre falando Norikae porque é uma palavra muito fácil de usar. É uma palavra muito mais simples do que troca. Porque se você fala troca do quê, né? Mas se você fala troca de trem, é muito comprido. Norikae é melhor, né? Norikae eu acho melhor. Daihyouteki na Norikae apuri no naka kara, dentre esses, né? Yahoo Norikae Anai Jordan Google Maps をしておくと重宝する便利な機能を紹介します。Ela vai apresentar 紹介します。便利な機能, umas funções muito úteis que vão simplificar a sua vida se você souber desses aplicativos aqui, né? E aí continua a explicação que ela dá, ela vai falar de cada aplicativo e tudo mais. Quem se interessar e quiser saber, deixa nos comentários o link. Sensei, passa o link aí, eu passo para vocês o link dessa postagem de blog, né? O ideal, quando vocês pegam esse tipo de texto, é tentar estudar com calma. Eu recomendo que depois vocês peguem esse vídeo, deem pause na tela e copiem esse texto. Nem é muito comprido. Copiem esse texto no caderno, tentem entender as construções e tentem fazer assim, tipo uma engenharia reversa. Se eu trocasse essa palavra por essa, será que cabe? Tentem marcar as partículas com uma caneta diferente. Esse tipo de estudo de texto, principalmente um texto que foi escrito por um nativo, e não é um texto que foi escrito para as pessoas que estão estudando japonês. Como o Milton falou aqui, Nama Nihongo é japonês cru, né? Japonês cru. Japonês cru, na verdade, quer dizer que não foi cozido, não é japonês cozido, quer dizer, não é uma coisa que foi feita para estrangeiros que estão aprendendo japonês. Não, é uma coisa que foi feita para japoneses lerem. Japoneses escreveram para japoneses lerem. E estudar esse tipo de material é sempre muito importante para aprender vocabulários, construções e tudo mais, ok? Nihon no omoide. Nihon no omoide é, como a própria palavra fala, lembranças do Japão, memórias do Japão. Nihon no omoide. Que eu vou falar para vocês certas coisas que tem a ver com o tema também, que o tema dessa vez é trem, né? Vamos lá. Eu tenho algumas poucas fotos para mostrar para vocês, mas são fotos que tem a ver com trem. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas de estação e vou fazer alguns comentários, né? Vocês vão ver nas estações de trem, elas são muito bem sinalizadas, então a gente tem na sinalização, tem bem assim o nome em kanji e em romaji também, né? Tipo em inglês, para as pessoas conseguirem acompanhar, né? Então, vocês vão ver dentro das estações escrito em hiragana também. Então, vai ser kanji, hiragana e romaji, né? Fora da estação só vai ter o nome da estação em kanji e em romaji, né? Eu não consigo pensar em estação que o nome seja todo em hiragana normalmente, mas acho que deve ter, tem tanta estação no Japão, né? E nós temos aqui, eu vou mostrar o que nós temos aqui na primeira foto, tem o nome da estação, e aqui embaixo tem um Jikoku-ryo. Jikoku-ryo
é tipo um cronograma de horários, né? Apesar de todo mundo usar os aplicativos, né, para buscar as estações e onde você vai fazer Noricai e tudo mais, né? Apesar disso, toda estação tem um cronograma de horários escrito em papel e colado num quadro. Então, se você for uma pessoa que veio do passado, imagina, você entrou na máquina do tempo, você veio do passado e você acabou caindo numa estação japonesa, você precisa saber que horas o trem passa, você vai saber, é só você olhar no horário, você não precisa ter um celular, é só você olhar no Jikoku-ryo. Aqui tem uma foto de uma colegial olhando no celular, esperando o trem chegar, né? Ela tá aqui bem na linha amarela, esperando o trem, ela tá atrás da linha amarela, né, onde é seguro, esperando o trem chegar. Aqui atrás dela vocês conseguem ver um mapa, né, de linha. E vocês também conseguem ver um de Jikoku-ryo também, igual a esse aqui, olha. Que tem os horários dos trens e que tipo de trem vai passar e tudo mais. E esses horários valem mesmo, tá? Porque os japoneses, eles são muito severos em relação ao horário. E o lance do trem aí é tão pesado com o negócio do horário que se eles atrasarem um minuto... eles vão pedir desculpas pelo atraso de 1 minuto. Isso acontece bastante. Pedimos desculpas pelo atraso de 1 minuto na partida deste trem, né? Acontece. Aqui tem uma mensagem, uma imagem publicitária avisando para as pessoas não correrem para pegar o trem. Não corra para pegar o trem. E aqui tem o kanji de correr. E tem um moço aqui que tá dentro do kanji de correr, né? E ele tá com a bolsa presa. Ele ficou com a bolsa presa na porta. Ele tá com a bolsa presa na porta porque ele correu para pegar o trem e ele colocou a mão assim para entrar e aí a porta fechou e ele não conseguiu entrar e a bolsa dele ficou presa e vai ser levada pelo trem agora, né? Ou o trem vai demorar, vai abrir a porta de novo e vai atrasar todo mundo, né? Essa questão do atraso, é importante destacar que eles pedem desculpa por um minuto de atraso. Eles pedem desculpas por um minuto. Nossa, eu ia falar 1 hora de novo. Eles pedem desculpa por 1 minuto de atraso, porque às vezes esse 1 minuto de atraso pode atrapalhar o seu Norikae, né? Pode atrapalhar a sua troca de trem e aí você vai chegar atrasado por causa desse 1 minuto. As coisas são muito assim certinhas, né? E aqui tem a fachada da estação de Ikebukuro. Eu não sei porque eu tirei foto disso, acho que eu achei bonito os kanjis grandes assim, Ikebukuro Eki, né? Ikebukuro Eki. Mas eu tirei a foto daqui da estação de Ikebukuro. Seguindo, mais algumas fotinhos para vocês. Aqui, olha, gente, eu não sei se vocês conseguem visualizar a quantidade de linha e de estação que tem aqui só nesse pedaço da cidade. Eu acredito que isso aqui era estação de metrô, não era de trem, era de metrô. E era muita linha, é muita linha. Então, fica aqui em cima e cada estação, dependendo de onde você vai estar, tem um preço específico. E fica escrito aqui também nessa partezinha o nome da estação e quanto custa para chegar lá. E aí, nessas maquininhas, você compra o seu bilhete ou você carrega o seu cartão. Eles não têm guichê de compra de bilhete normal lá. Você pode comprar no guichê bilhetes de trens especiais, de trem-bala e tudo mais, mas o trem normal, eu acho que se você falar assim, eu não sei mexer nisso aqui, talvez eles tragam algum funcionário da estação pode talvez te ajudar. Eu não sei o que aconteceria, mas você tem que comprar nessas maquininhas. E aí você coloca aqui na catraca, né? Você vai colocar aqui na catraca para você entrar. E uma dica, você não pode perder esse bilhete, porque você tem que usar na hora que você sair também. É necessário que você use na hora da saída, tá? Na hora da entrada e na hora da saída da estação, para você poder sair realmente da estação, senão você não vai conseguir sair. Sabe por que vocês não vão conseguir? Porque
No Japão, como você paga dependendo do quanto você anda. Se você anda muito, você paga mais. Se você anda uma estação, você vai pagar bem menos. Uma estação é menos de é menos de 200 ienes. Uma estação, geralmente, né? Eu não vou ao Japão tem alguns anos, então talvez tenha subido de preço. Eu vou até perguntar para um amigo meu, mas talvez tenha subido de preço. Mas uma estação, geralmente, é 150 ienes, 170 ienes, dependendo, né? E aí, conforme você vai avançando, você pode gastar até 1.000 ienes, ou perto de 1.000 ienes, se você for para muito longe, para um lugar que você demore 1 hora para chegar, 2 horas para chegar. Aqui, então, por isso, você tem que colocar na entrada para marcar em qual estação você entrou, e você tem que colocar na saída para marcar de qual estação você está saindo, para saber o trajeto e se ele bate com o seu cartão, com o seu bilhete, né? Se ele não bater com o seu bilhete, se, por exemplo, você comprou que você ia usar para 3 estações e você, na verdade, andou 10, você vai ter que pagar essa diferença na saída. É isso que vai acontecer. Se você não passa o bilhete correto aqui, essa passagem, ela fecha. Tem um negocinho que abre assim, tuc, e aí fica fechado e você não consegue passar e o guardinha vai falar, vem aqui acertar, não sei o quê. Aí você vai ter que acertar. Então, se você não quiser pagar o mico, você pode ir no guardinha logo para acertar, ou tem algumas máquinas já preparadas para você fazer esse acerto. Aqui eu quis mostrar uma estação grande. Eu acho que aqui é a estação de Tóquio, na parte do subsolo, que aí tem vários avisos, né, para onde você tem que ir, para pegar qual linha, trem-bala e tudo mais. É bem movimentado mesmo. No último bloco de fotos, eu quis mostrar umas fotos de tranquilidade para vocês. Tem aqui uma foto minha no trem-bala relaxando, porque o trem-bala é uma parada muito relaxante. E eu tirei a foto desse moço aqui, estava trabalhando, estava guiando o trem e tal. Tava um dia bonito, o sol estava nascendo. Eu peguei bem cedo esse trem, né? Bem cedo. E aqui é a parte de dentro do trem-bala. Parece muito com um avião. Lembra muito um avião porque é extremamente organizado, limpo, só que não tem todo o transtorno dos aeroportos de você ter que ficar passando por raio-x, essas coisas. Então, é o melhor dos 2 mundos do trem-bala, é muito bom. E essas foram algumas das minhas memórias do Japão para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Da próxima vez eu vou trazer fotos de outras situações. Dessa vez a gente viu aqui dos trens. Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.